Fala bem forte comigo, fala, Pastor Jorge. Tá fraco. Fala assim, Pastor Jorge. Deixa Deus te usar. Amém. Pastor, fique à vontade, Deus abençoe. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Você já deu a paz para a pessoa que está ao seu lado? Diga a paz para 2, 3 pessoas. A paz do Senhor. Seja bem-vindo a esse lugar. Esse lugar é o lugar da bênção de Deus na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Toma a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Enquanto você encontra a palavra de Deus ali no livro do Gênesis, eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Márcio. Pastor Márcio, nessa noite, com a bênção de Deus e também a autorização do nosso pastor sênior Alexandre Mendes, nos permite estar aqui adorando a Deus junto com a igreja. Para mim é um grande privilégio poder servir ao Senhor nesta noite. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu disse que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje Deus vai confirmar, Deus vai fazer, Deus vai falar. Deus me entregou uma mensagem que eu considero uma das mensagens mais poderosas do meu ministério. Eu sou do natural do Rio de Janeiro, mas sou pastor missionário já fazem quase 30 anos. Pela graça de Deus, temos caminhado por 7 nações, servindo ao Senhor em países como a Venezuela, pelo menos por 11 anos, como missionário. Voltei ao Brasil e de lá viemos para a América, e aqui estamos juntos, servindo ao Senhor. Amém? Livro do Gênesis. Você vai comigo ali no livro do Gênesis, no capítulo 41, somente o versículo 32, e eu quero pregar subordinado ao tema determinação divina. Amém? Determinação divina. Glória ao nome de Jesus. Gênesis capítulo 41, verso 32. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: o sonho veio a Faraó 2 vezes. Quantas vezes? 2 vezes, para deixar claro que Deus já decidiu, por assim agir, e se apressa a realizar o que determinou. Você pode dizer junto comigo esse versículo na contagem de 3? 1, 2, 3. O sonho veio a Faraó 2 vezes, para deixar claro que Deus já decidiu, por assim agir, e se apressa a realizar o que determinou. Amém? Toma o seu assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós servimos a um Deus fiel, como cantamos aqui nesta noite. Ele é bom, Ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus, o seu caráter é um caráter tão fiel, tão digno, tão constante, tão consistente, que Ele é conhecido como imutável. Nele não há sombra de variação. Ele não tem 2 palavras. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O teu Deus e o meu Deus não é um Deus que varia de pensamento, de ação, de propósito e de plano. Quando Ele tem um plano na nossa vida, Ele não muda a direção das coisas. Quando Ele entrega uma palavra profética, uma promessa para mim, para você, essa palavra não está sujeita a mudanças. A única forma da palavra não se cumprir é quando nós não nos alinhamos com aquilo que Ele deseja fazer. Mas Deus é fiel em seus propósitos e suas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele é conhecido como um Deus determinado, um Deus de determinações. Determinar é o mesmo que decidir com intenção de fazer. É diferente alguém determinar algo e fazer, realizar e cumprir, até cumprir aquele objetivo, do que alguém que decide fazer algo e logo muda de ideia. Não, Deus não é assim. Ele começa a boa obra, aperfeiçoa e Ele termina. O que Ele começa a fazer na sua vida, Ele diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vela por aquilo que Ele diz. Ele não muda. Ele põe o querer, Ele faz o realizar na nossa vida. É um Deus de determinações. A história de José é uma história das mais lindas da Bíblia, se não a história de Jesus, a história de José. Inclusive José, dos 12 Josés da Bíblia, era tipo de Cristo. Assim como José foi vendido pelos irmãos, Jesus também.
José foi vendido com 20 moedas, Jesus com 30. Assim como ele foi lançado numa cisterna, Jesus foi lançado no sepulcro. Assim foi como dado como morto. Muita gente achou que ele ia ficar morto, Jesus também. Então José é um tipo de Cristo. E esse José, na pena de Moisés, no livro do Gênesis, um dos 5 livros do Pentateuco, leva a história de determinação de Deus. Como Deus determina realizar as coisas nas nossas vidas e ninguém pode interferir, impedir ou mudar. O Deus que determina as coisas para mim e para você, começa a fazer, Ele guarda, protege, Ele zela, Ele cumpre, Ele confirma, Ele realiza e termina aquilo que começou. A vida de José é prova disso e há muitos anos eu venho meditando nessa história que me permitiu escrever o primeiro livro do meu ministério, Grandezas de uma Cisterna. E eu orei a Deus por essa mensagem e Deus falou comigo, é a primícia das mensagens na igreja e você vai falar sobre determinação divina. Eu venho dizer para você que o teu Deus, o Deus que você serve, o Deus dessa casa, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, determinou algo na sua vida e não há nada e nem ninguém que possa impedir, parar ou impedir aquilo que Deus tem para você. Operando Deus, quem impedirá aquilo que Ele vai realizar com você ainda nesse ano de 2023? Ele é um Deus de determinações divinas. E o número 2 para mim, como revelação da palavra, veio na história de José de forma espantosa, assombrosa. O número 2 para mim veio como revelação e ensinamento e iluminação da palavra de que Deus determina as coisas e mostra isso com o número 2. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir: o poder pertence a Deus. No livro de Jonas capítulo 3 disse que veio a palavra segunda vez a Jonas e ele profetiza uma mensagem de 39 letras que converteu toda uma cidade, porque Deus assim determinou. Quando Jesus determinou enviar os discípulos para evangelizar, os enviou de 2 em 2. Então o número 2 na Bíblia tem uma revelação específica e você vai caminhar comigo na história de José descobrindo esta determinação de Deus para ele, que tem algo que ver com a sua vida neste lugar, nesta noite e com a minha vida. José era um dos 2 filhos de Raquel. Segundo a Bíblia diz, ele era irmão de Benjamim, filho de Raquel, a mulher de 2ª geração depois de Sara, estéril. Sara foi estéril, a Rebeca foi estéril e também sua mãe foi estéril. Mas quando Deus determina algo na vida de alguém, Ele faz o ventre estéril dar à luz a filhos. Quando Deus determina algo a alguém, ainda que esta pessoa esteja avançada em idade, com seus 30, 40, 50 anos, Deus pode fazer gerar um governador do ventre de uma mulher. Eu não sei se você crê nisso, mas o Deus que determina pode fazer, ainda com a idade que seja, com a situação que seja. Não há nada hereditário que impeça, não há nada biológico que impeça, porque quando Deus determina, José nasce no ventre de Raquel. Um dos 2 filhos de Raquel era filho de Jacó, um dos 13 filhos de Jacó com Diná. E agora José tem 2 sonhos. Os seus 2 sonhos revelavam o propósito de Deus para a sua vida no governo. As estrelas e os astros, os feixes de trigo mostravam para ele e para a sua família que ele ia ser governador. Ele conta o primeiro sonho para os irmãos e os irmãos o odeiam por causa dos seus sonhos. Tratam com ódio, já não tem paz com convivência por causa do seu primeiro sonho. E Deus gostou e disse: eu vou dar outro sonho para ele, porque não tem inveja que impeça o que eu determinei. Não tem inveja nem perseguição que impeça aquilo que eu determino. Eu vou dar um segundo sonho para mostrar que eu sou Deus na vida dele. Vou tirar ele daqui, vou levar ele para o Egito, vou fazer ele grande, vou fazer ele sustentar a sua família. Ei, Deus te tirou do Brasil, te trouxe para os Estados Unidos e vai te levantar para sustentar a sua família. O que Deus determinou na sua vida, nem a fronteira, nem o inferno, nem o diabo, nem ninguém pode impedir. Você está nesse lugar porque Deus tem um plano determinado para você. 2 sonhos ele teve. Nesses 2 sonhos contados aos irmãos, ele vem obedecendo ao pai, ver onde os irmãos estão, busca em Siquém, não encontra. Um homem misterioso sem nome disse: eles passaram por aqui e estão em Dotã. E em Dotã os irmãos estavam apacentando as ovelhas, esses irmãos que odiavam a ele. A Bíblia diz que ele chega a Dotã, que significa segundo poço.
E ali naquele lugar chamado Segundo Poço, os seus irmãos o lançam dentro de uma cisterna. Algo acontece ali também com a sua túnica. E José perde 2 túnicas na sua história. A primeira túnica fica na mão dos irmãos, manchada com um sangue falso, como evidência para dizer que ele morreu. Os irmãos vão à sua casa com aquela túnica mentirosa, a dizer: papai, Jacó, o teu filho morreu, olha aqui o sangue. O erro de Jacó foi não averiguar o DNA do sangue. O erro de Jacó foi não averiguar o outro lado da história, porque toda a história tem 2 lados. Se ele procurasse saber direito que sangue era aquele, ele não ia ser enganado tão fácil. Mas a primeira túnica e a segunda túnica vieram como mentira e açoitaram como injustiça a José. Ele perde a primeira túnica na mão dos irmãos e eles o lançam nu naquela cisterna. A segunda túnica ele perderia mais na frente, na mão da esposa de Potifar, que tomou a túnica dele e disse: ele é um estuprador. E essa mentira fez com que ele fosse ao cárcere. Alguém pode tirar a nossa túnica, mas quando Deus determina algo na nossa vida, aquilo acontece. Alguém pode levantar acusações, calúnias, mentiras, traições e falsidades contra você, mas se Deus determinou, alguém leva a túnica, mas não leva a unção. Alguém leva a túnica, mas não leva a promessa. Alguém leva a túnica, mas não leva o sonho. Alguém leva a túnica, mas não leva aquilo que Deus disse acerca de você vai se cumprir. Ele é lançado naquela cisterna, passa a noite toda naquela cisterna, no segundo poço. E de manhã passa a caravana dos ismaelitas e ele é vendido 2 vezes. Ele é vendido a primeira vez para a caravana de ismaelitas e ele é vendido da caravana de ismaelitas para Potifar. Vendido como escravo, nu, longe de casa, fora da sua pátria, fora da sua terra, fora do conforto do seu lar. Ele é tratado como escravo. Agora ele é tido como escravo para trabalhar e sofrer como escravo na mão de Potifar. De uma condição cômoda dentro da sua casa, ele foi levado para outra cultura, para outro lugar, para outro contexto, sofrendo como escravo no seu trabalho. Mas a Bíblia disse que Deus era com ele naquele lugar. Porque quando Deus determina algo na sua vida, alguém pode até te vender como escravo, te tratar como escravo, te menosprezar como escravo. Alguém pode fazer você sofrer como escravo, mas o que Deus determinou vai se cumprir no dia de amanhã. Se Deus determinou te levantar nessa terra, você pode chegar aqui sem túnica e vendido como escravo, mas Deus vai te levantar e você vai ser um dono de companhia. Você vai ser alguém que vai empregar alguém. Você vai ser alguém que vai abençoar e vai construir. Você vai ser alguém que vai investir na obra missionária. Você vai ser alguém que vai fazer algo por determinação de Deus. Eu não sei se você está crendo nisso. Levante a sua mão para adorar, porque você serve um Deus que determina coisas. Depois de vendido pela calúnia da esposa de Potifar no Egito, ele vai ao cárcere. Ali no cárcere ele interpreta 2 sonhos. O sonho do copeiro e do padeiro em 3 dias ia se realizar. O padeiro era culpado e morreu em 3 dias, foi enforcado. O copeiro em 3 dias foi restituído. Porque quando Deus determina dentro da prisão, os nossos dons funcionam. Porque quando Deus determina, mesmo dentro da prisão, injustiçado, se você abrir a boca, Deus vai te usar em palavras reveladas. Porque quando Deus determina, mesmo num lugar injustiçado, condenado injustamente, perdendo a sua túnica, sendo vendido pelos seus irmãos, se você abrir a boca, Deus vai dar interpretação e discernimento daquilo que Ele está fazendo para você. Eu não sei se você crê nisso neste lugar, mas não importa o lugar que você esteja, se Deus determinou, Deus vai dar discernimento, Ele vai te usar nos piores lugares que você vá. O sonho se cumpriu na vida do copeiro, pastor. Ele volta a servir a Faraó. E ele promete a José: eu vou me lembrar de você. Assim que eu chegar diante de Faraó, eu vou dizer para ele quem foi, que foi usado por Deus para que eu voltasse para lá. Eu te prometo, José, que eu vou te tirar daqui. 2 anos se passaram. E o copeiro esqueceu de José. 2 anos se passaram e aquele que fez a promessa não a cumpriu. 2 anos se passaram e aquele que disse que ia
homenageá-lo, ia honrá-lo, justificá-lo diante de Faraó, não fez aquilo que prometeu. Porque mesmo que alguém prometa e não cumpra, quando Deus determina, mesmo que alguém prometa e não cumpra, quando Deus determina, Deus vai na cama de Faraó direto. Eu não sei se você crê nisso, mas se Deus determinou e alguém te prometeu e não fez, e não cumpriu de acordo com como tinha dito, Deus é tão fiel com aquilo que determinou na sua vida, porque Ele entra no palácio, Ele entra na recâmara real, Ele entra na mente de Faraó, e Ele diz: este e este sonho eu vou te dar, porque eu tenho algo a realizar nesse lugar, porque eu determino algo na sua vida, e eu sou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não há Deus diante nem sobre mim. O que eu faço eu realizo, e eu vou realizar aquilo que eu determinei. Ele teve 2 sonhos, chamou os encantadores, os astrólogos, você já conhece a história. Ninguém pôde interpretar os 2 sonhos. O copeiro pede misericórdia, o copeiro se quebranta, o copeiro lembra da promessa que fez e não cumpriu. Porque é assim. Às vezes Deus muda o ciclo das coisas. Às vezes Deus faz a roda gigante girar. Às vezes Deus confronta alguém que fez uma promessa e não cumpriu. Deus mostra que Ele não precisa de uma promessa humana para cumprir a sua determinação. Naquele momento ele se lembra: tem um escravo, eu prometi para ele há 2 anos atrás, o que ele interpretou se cumpriu, por causa dele eu estou aqui, manda-o chamar, disse Faraó. José é apresentado diante de Faraó, e Faraó então conta os 2 sonhos que ele tinha a José. E José diz nesse versículo: os 2 sonhos que você teve são determinação divina, porque Ele determinou e Ele se apressa em fazê-la. Eu venho entregar essa mensagem tão simples, direta, profética, revelada para a sua vida, para te dizer: o que Deus determinou na sua história vai se cumprir. O que Deus determinou na nossa vida vai se cumprir. Há uma determinação divina sobre você, senão você não estaria aqui nesta noite. Há uma determinação divina sobre você, e Deus vem trazendo sinais para que você acreditasse, visse e contestasse isso. Há uma determinação de Deus na sua vida, e não há inferno, não há homem, não há inveja, não há ódio, não há calúnia, não há injustiça, não há prisão, não há assédio, não há nada que impeça aquilo que Deus determinou para você. E se eu fosse você, eu adorava aquele que lançou uma palavra sobre a sua vida, aquele que lançou uma palavra sobre o seu futuro, aquele que determinou algo sobre a sua vida, sobre a sua família e o seu ministério. Talvez haja alguém preocupado com os filhos, haja alguém preocupado com a empresa, haja alguém preocupado com os negócios, com o casamento. Talvez haja alguém preocupado com a vida espiritual. Talvez haja alguém preocupado com o estado de Massachusetts. Se Deus determinou e te trouxe até esse lugar, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai realizar aquilo que Ele prometeu. Ele não vai te deixar no meio do caminho, Ele não vai te deixar para trás, Ele não vai esquecer de você, Ele não vai deixar de cumprir promessas, Ele não vai mudar aquilo que prometeu, Ele não vai falar outra coisa. Aquele que começou a boa obra em você, a aperfeiçoará e a cumprirá e a realizará, porque Ele determinou. Então José recebe o anel de governador, um cargo que não existia no Egito. Agora ele passa a andar no segundo carro de Faraó. O primeiro carro que ia à frente era de Faraó e o segundo era de José. Deus na história dele, dizendo: ainda que você teve um passado de uma família disfuncional, de perseguição dentro do lar, de injustiças, de esquecimento, disseram que você já estava morto, mas eu te coloco no segundo carro, porque quando eu determino, eu te coloco na posição. Quando eu determino, eu abro a porta e ninguém fecha. Quando eu determino, eu te exalto e te levanto. Quando eu determino, eu coloco você em posições que não eram para brasileiros estar. Quando eu determino, eu te coloco no segundo carro de Faraó. José tem 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Porque quando Deus determina, nós nos esquecemos das aflições do passado. E quando Deus determina, Ele nos honra na terra da aflição. Eu tenho certeza que essa palavra vem do céu para nós nessa noite. Eu tenho certeza que há pessoas que estão aqui
e que vieram para receber esta mensagem. Você estava com dúvida se era Deus ou não era. Você estava pensando que Deus talvez tivesse mudado, ou Deus ia mudar alguma coisa na sua vida. São tantas as decepções, as frustrações, os desentendimentos, tantas as confusões, as incertezas, o medo, a confusão muitas vezes, aquilo que você escuta, as cobranças, as preocupações, as contas, os problemas familiares, as notícias do Brasil, que você pensou que aquilo que tinha começado na sua vida não ia terminar. Mas Deus me manda te dizer nesta hora: eu determinei, e o que eu determinei se cumprirá, diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a tua mão para adorar, porque Deus te trouxe neste lugar para te dizer essas palavras. Eu determinei, e quem me fará voltar atrás? Eu determinei, e quem vai invalidar isso? Isaías 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, declarando: em verdade tudo quanto projetei se cumprirá. Recebe isso. Aquilo que eu decidi se realizará. Dá glória a Deus por esta palavra, porque é para você. Tudo o que eu projetei se cumprirá, e tudo o que eu decidi, determinei, se realizará na sua vida. Espera para a glória a Deus, porque você vai adorar antes de acontecer e depois de acontecer. Alguém vai saber que Deus esteve contigo nos teus sonhos. Alguém vai saber que você não era o escolhido de papai por acaso. Alguém vai saber que você não era alguém só por causa de uma túnica colorida. Alguém vai saber que você não era o protegido de papai só porque era o queridinho, favorito. Não, você já nasceu milagre. Você já nasceu debaixo de um plano. Você já nasceu debaixo de um propósito, de uma determinação de Deus que vai se cumprir nesse país. Fique de pé. Eu determinei, diz o Senhor. Quem me fará voltar atrás? Em todos os caminhos de José, o número 2 o perseguiu. Porque o que Deus fala, Ele confirma. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Porque o que Deus determina, Ele realiza. Você pode estar com medo, porque o barco está balançando, o vento está soprando. Você tem muito medo agora do que vai acontecer amanhã. O que será que vai acontecer com o país? Prometeram uma recessão para esse ano. Guerra no Oriente Médio. O Brasil com essa situação política. Sua família com os problemas internos. Você com as suas dívidas e situações. Mas eu quero te lançar uma palavra profética que vai marcar o seu caminho nessa noite. O que eu determinei se realizará, diz o Senhor. Eu estou seguro nessa palavra, e eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, no dia certo, e estou debaixo da palavra certa. Não duvide, porque o que Deus determinou, Ele vai realizar. E se tem alguém aqui que crê nessa palavra, e se tem alguém aqui que foi atingido por essa palavra, sai do seu lugar e vem ao altar, que eu quero orar por você. Isso. Sei que os teus olhos, Aleluia, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem